A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoave FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, fechamos hoje a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no Conselho. Hoje pomos em destaque o PS, o Partido Socialista, um partido maioritário no Distrito e no Conselho. À escala de Vieira do Minho, recorde-se que o PS recuperou a maioria na Câmara Municipal nas eleições autárquicas de outubro de 2009, mantendo a maioria na Assembleia Municipal e em 14 freguesias. Este é o quarto ano de gestão municipal e também ano de eleições autárquicas. Daí que seja dos partidos com maior visibilidade, já que detém as presidências da Câmara e da Assembleia Municipais. Como resultado das eleições legislativas antecipadas de junho de 2011, o Partido Socialista, à escala nacional, passou à segunda posição após perder a maioria para o PSD, que com o CDS-PP gera atualmente o governo do país. Em processo eleitoral interno, no fim de semana de junho, foram eleitos os órgãos regionais. Em Braga, preside agora a Federação Fernando Moriz e no Conselho Jorge Dantas foi confirmado como Presidente da Conselhia. O que será o PS no próximo futuro em Vieira do Minho, como se posiciona neste ano de eleições autárquicas e de quarto ano de mandato, melhor dizendo, e que análise da situação política, particularmente no Conselho, fazem socialistas, é o que pomos em foco este primeiro domingo do mês de maio. Para isso temos connosco em estúdio Pedro Pires, do Secretariado da Secção Política Conselhia de Vieira do Minho. Boa tarde, Pedro Pires, obrigado por ter vindo. Neste momento, olhando o país, o PS está numa situação de vantagem, embora não muito confortável. Muito boa tarde, Zé Luís Machado, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Altoave. Lamentavelmente não posso concordar com as suas palavras. O PS não está bem, não pode estar bem a sentir-se bem quando o país está nesta situação miserável em que este governo nos está a colocar. De qualquer maneira, na perspectiva que hoje o seu, com alguma insistência, vai falando em eleições antecipadas, o chamado Observatório, o Barómetro do Centro dos Portugueses, dá-lhe alguma vantagem e, neste momento, a realizarem-se eleições, seria o partido mais votado. Sim, isso é o que dizem as sondagens e as sondagens valem o que valem. Mas, como eu dizia, o Partido Socialista preocupa o estado a que este governo está a levar o nosso país. Eu ainda há pouco, hoje de manhã, estive a ver os jornais e deparei-me com uma capa do jornal aí muito interessante, que tem como título Passos de Miséria. Ou seja, este governo tem apostado no empobrecimento do país, no aumento da carga fiscal para todos os portugueses, sem haver uma luz ao fundo do túnel. Ou seja, o objetivo não é criar emprego, desenvolver o país. O objetivo é, de facto, empobrecer-nos. Quando tivemos as últimas eleições legislativas, o atual Primeiro-Ministro dizia que tinha tudo estudado, que sabia como deveríamos sair da crise, que era tudo muito fácil. O problema era o governo do Partido Socialista e do engenheiro José Sócrates. Aliás, eu até trouxe comigo uma declaração... De qualquer maneira, foi ainda com o governo de José Sócrates que foi assinado um memorando em que se baseia a atual governação para justificar a situação. Não é totalmente correto. Ou seja, esse memorando nunca foi aplicado. Isso é reconhecido por todos. Aliás, as medidas de austeridade apresentadas, mais medidas de austeridade apresentadas ontem pelo Primeiro-Ministro, decorrem já da 7ª alteração ao memorando e, portanto, um memorando assinado na altura pelo governo do Partido Socialista e assinado também pelo PSD e pelo CDS, partidos que hoje estão no governo, e, portanto, não podem dizer que não tem nada a ver com aquilo. Aliás, na altura em que o memorando foi assinado, eu lembro-me perfeitamente, e todos os portugueses se lembrarão, de ouvir o Dr. Eduardo Catroga
não vou dizer a gabar-se, mas a puxar para si e para o PSD a grande negociação e que foram os principais influenciadores desse memorando. Portanto, como hoje percebem que tudo correu mal e tudo está a correr mal e tudo continua a correr mal, tentam sacudir a água do capote, como se diz em linguagem popular, e tentam culpar o Partido Socialista por todos esses males. Mas eu gostaria de voltar atrás só para dizer isto, é que na altura da campanha eleitoral, e nós entendemos, e aqui em Vieira do Minho somos prova disso, entendemos que aquilo com que nos comprometemos com os cidadãos tem que ser cumprido. As campanhas eleitorais servem para apresentarmos projetos e para cumpri-los depois de estar no poder. O Dr. Pedro Passos Coelho dizia que tudo era possível, que era muito fácil resolver o problema, era mandar o governo do PS embora e o PSD tinha todas as soluções. Aliás, eu trouxe uma declaração... Está visto, não dependem só do país. Pois, mas então quem foi eleito para nos governar enganou-nos, enganou os portugueses, porque dizia que a culpa era do José Sócrates, era tudo muito fácil de resolver. Aliás, como eu ia dizer, eu trouxe aqui uma declaração do Dr. Pedro Passos Coelho que dizia: se formos governo, posso garantir que não será necessário despedir pessoas, nem cortar mais salários para sanear o sistema português. Isto não são declarações ouvidas, são declarações escritas pelo Dr. Pedro Passos Coelho no Twitter e que estão gravadas e é impossível ele poder apagar. Já foram recordadas. Pois, mas nunca é demais recordar, porque a hipocrisia com que ouvimos sistematicamente o Governo apresentar mais medidas de austeridade, mais sacrifícios para os portugueses e dizer que isto é tudo necessário e agora é que vai ser, agora é que vamos resolver isto. E o país cada vez pior, o desemprego a aumentar cada vez mais, a situação da economia cada vez pior. Portugal está, por mais que o Governo queira dizer que não, numa espiral recessiva. E este Governo continua a usar a mesma estratégia que usou para nos levar até aqui. Esse é que é o grave problema. Aliás, aquilo que António José Seguro... As alternativas também não são apontadas com muita clareza. Não, eu não concordo com isso, aliás. Eu acho que o Dr. António José Seguro tem feito uma oposição responsável, apontando alternativas. Muitas das alternativas que ele vem apontando desde o início, desde que está à frente do Partido Socialista, foram sempre ridicularizadas pelo Governo e hoje o Governo já começa a dar razão e a tentar aplicar algumas dessas medidas. A posição do PS, aliás, como de qualquer partido responsável, não é fácil porque não pode fazer o que fazem os partidos de extrema-esquerda, que estão sempre contra tudo e não apresentam alternativas, e é muito fácil criticar sempre tudo. Aliás, o António José Seguro disse... De qualquer maneira, o PS quer uma aproximação. Quer uma? À esquerda. O PS, com António José Seguro, pretende uma aproximação à esquerda. O António José Seguro disse ainda no último congresso que pretende, mesmo com maioria absoluta, pretende dialogar e encontrar consensos na sociedade portuguesa para governar o país da forma mais eficaz e que vai ao encontro dos interesses de todos. Infelizmente, a esquerda, e quando dizemos a esquerda, digo o Bloco de Esquerda e o PCP, não revelam, não mostram qualquer interesse em aproximar-se do PS ou em tentar encontrar... O contrário também é verdade. Não, o contrário não é verdade. Aliás, ainda agora para as eleições autárquicas, o Partido Socialista enviou uma carta a esses dois partidos, à sua esquerda, digamos assim, e portanto, do Bloco de Esquerda e do PCP foi ouvido apenas um não, de não querer coligações, não querer entendimentos pontuais em alguns conselhos onde se achasse que isso seria importante. Mas isso pedir-lhe uma reflexão. Isso é um dos handicaps, um dos problemas do país, sobretudo no chamado espectro político na esquerda, é que há dificuldades de entendimento entre os partidos mais à esquerda, nomeadamente PC e BE, e o Partido Socialista. Quando à direita, nós vemos, tem sido mais fácil fazer acordos. Pois, à direita tem sido mais fácil, até porque dá-me a ideia que, no caso do CDS, o único interesse que tem é o sentido oportunístico que tem também de chegar ao poder. Mas voltando à esquerda, digamos assim, aquilo que me parece é que o Bloco de Esquerda e o PCP preferem estar nas suas trincheiras e manter fiéis o seu eleitorado do que arriscar e tentar fazer algo pelo país e se calhar perder parte do seu eleitorado, porque as propostas e as políticas que muitas vezes
defendem são demagógicas e são dificilmente aplicáveis à realidade. E, portanto, preferem manter-se, esta é a minha visão, preferem manter-se no seu Mas campo. não é a resposta que nós temos ouvido aqui, que afinal querem ser poder, mas não de qualquer maneira. Pois, mas isso não é, na história da democracia portuguesa, não é comprovável porque nunca aconteceu. E, portanto, dificilmente poderemos chegar a outra conclusão que não aquela que referi. Mas, já agora, analisando esta questão das coligações, parece-me que, no que diz respeito à direita, ao PSD e ao CDS, o CDS demonstra ter uma atitude muito calculista e oportunista também, porque serve-se do PSD para chegar ao poder, mas está no governo e faz absolutamente tudo para dizer que não está no poder. Ainda ontem ouvimos o Dr. Pedro Passos Coelho apresentar mais medidas de austeridade e não ouvimos o CDS, porque o CDS não tomou nenhuma posição sobre elas. Vai falar no domingo o Dr. Paulo Portas. Vai falar no domingo, certamente não falou na sexta, por uma razão, porque estão a ver como é que as coisas evoluem, o que é que as pessoas dizem, qual é a orientação da opinião pública para se tentar sempre proteger, e isso não me parece uma atitude, primeiro, não me parece responsável. Ou fazer uma melhor reflexão. Não, mas reflexão sobre o quê? Quer dizer, foram anunciadas mais medidas duríssimas para o país, e o CDS, enquanto partido de governo, que está no governo, deveria tomar uma posição. O CDS tem, aliás, isso parece ser uma linha seguida pelo CDS e pelo PSD, tanto a nível nacional como a nível local. O CDS faz o discurso fez na campanha eleitoral de proteger os contribuintes, de proteger as famílias, de proteger os reformados, de proteger os desfavorecidos, e depois tem um Ministro da Segurança Social que cortou 6% no subsídio de desemprego, 5% no subsídio de doença, que esmifrou completamente o complemento solidário para idosos, que diminuiu o RSI das crianças, que tirou dinheiro ao subsídio da parentalidade, e depois manda cartas aos militantes a dizer que aumentos de impostos não é com eles, são contra aumentos de impostos, quando fazem parte do governo que fez o maior aumento de impostos da democracia portuguesa. Portanto, é um discurso completamente, digamos, podemos até dizer esquizofrénico. Quer dizer que faz a análise dos que consideram que o governo depende da atitude de Paulo Portas como líder do CDS neste governo. Isso é óbvio na medida, isso é matemática, não é? Na medida em que o PSD não tem maioria absoluta e sem o CDS, portanto, o governo perderia o apoio na Assembleia da República, sendo certo que o governo também tem um grande apoio, o seu maior apoio na Presidência da República, que não tem, o Sr. Presidente da República não tem tido, infelizmente, a mesma atitude. Na perspectiva do PS? Não, eu penso que seja na perspectiva do país, porque nunca tivemos um Presidente da República que tivesse um nível de popularidade tão baixo. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. Portanto, não é a perspectiva do PS nem da esquerda, é a perspectiva do país. Aliás, esta atitude crítica que estou aqui a transmitir relativamente ao Governo e ao seu trabalho não é sequer a atitude da esquerda. Porque se considerarmos que Luís Filipe Menezes é de esquerda e ainda hoje no Jornal Notícias diz que é preciso dizer basta a esta política de austeridade. Quem não tem memória é o atual Presidente da Câmara Municipal de Gaia. E ex-líder do PSD. Do PSD. Ou então, se quisermos dizer também que Manuela Ferreira Leite, que tem criticado de forma até violenta este governo, também é de esquerda, então a esquerda está a ficar com um espectro muito largo no nosso país, de facto. Então a esquerda é a maioria. E o Pacão Félix, por exemplo, ex-ministro da Solidariedade e militante do CDS, se essas pessoas são as vozes da esquerda e as vozes dos radicais que dizem que o caminho que estamos a seguir não é este, não deveria ser este não é o caminho correto, eu acho que está tudo dito. Quer dizer, isto neste momento temos o PSD e o CDS institucional, quem está no poder nesses partidos, a seguir esta política de austeridade louca, e o Presidente da República a dar cobertura a tudo isto. Esse é o estado, digamos, o resumo mais resumido de toda a situação do país. Cabe ao Presidente da República, cabe ao Presidente da República tentar evitar situações de crise no país. E uma situação eleitoral nesta altura, não defendem todos, mas defendem alguns, seria
uma situação que nos colocaria na situação atual em que está o país, dependente de apoios externos, numa situação de menos credibilidade. Mas, Luís, em democracia, as eleições são um momento alto. Portanto, se percebe que o país não está com este governo, não se revê nas posições que este governo toma, se todos percebemos que o caminho que estamos a seguir não é mais correto, as eleições são a única solução. E eu não posso deixar de dizer que o Sr. Presidente da República, de facto, deve tentar evitar uma crise política, mas a sua obrigação principal é defender e fazer cumprir a Constituição que ele jurou que iria fazer e que não está a fazer. Aliás, este Presidente da República é o mesmo que promulgou 2 orçamentos de Estado que violam a Constituição. E, portanto... Mas que também deu a constitucionalidade ou a análise da constitucionalidade de algumas medidas. Isso foi uma forma de se defender, porque no ano anterior não o fez e depois, quando o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais os cortes, por exemplo, nos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos, o Presidente da República ficou, digamos assim, em maus lençóis, ficou desprotegido. Porque se o Sr. Presidente da República queria, de facto, perceber se o orçamento era constitucional ou não, deveria ter pedido a sua análise prévia e não a posteriori, depois de ter feito a sua promulgação. Aliás, na altura em que se debateu o Orçamento de Estado para 2013, o Partido Socialista e o seu líder António José Seguro propuseram que o Orçamento de Estado fosse aprovado mais cedo para dar tempo de se poder analisar a sua constitucionalidade e não termos o problema criado no mês de março de 2013, como veio a acontecer. Portanto, um governo que não respeita uma lei não serve. Se eu não respeito as leis, pago por isso. E este governo deveria pagar por isso, porque o que está a fazer viola a Constituição, que é a lei base deste país. Não há ninguém que consiga provar o contrário. De qualquer maneira, numa análise feita até com base nos números, a alternativa nesta altura, embora tudo aponte para que o PS seja o partido mais votado, não permitirá aquilo que os cultores da ciência política apontam como uma maioria estável. Eu costumo dizer que por um rumo ao país. Eu costumo dizer que o país, que as eleições não se ganham nas sondagens. As eleições só se ganham nas urnas e, portanto, não podemos dizer que o resultado seria este ou aquele, porque se fôssemos a fazer fé nas sondagens, então não precisávamos fazer eleições. Fazíamos sondagens, alterávamos o governo. E, portanto, neste momento, parece-me que seria a altura de dar a voz ao povo, porque o povo, a população portuguesa, a sua grande maioria, não concorda com aquilo que este governo está a fazer. Este governo não está a cumprir aquilo que prometeu aos portugueses, não está a cumprir o seu programa eleitoral, está a aplicar um programa completamente diferente do seu programa eleitoral e, portanto, não tem legitimidade para continuar a exigir mais sacrifício aos portugueses sem ter digamos que, a aprovação do país, não é? Porque não tem aquilo que prometeu não foi isto, prometeu algo completamente diferente e, portanto, não serve. E é isto o PS, repito, além de, foi uma das mensagens do último Congresso, que é bem recente, é da última semana, o PS aponta para a realização de eleições, mas com programa que ainda não é conhecido. O programa eleitoral só poderá ser apresentado quando estiverem marcadas eleições. Para dizer melhor, com ideias que não estão ainda clarificadas. Não, o Partido Socialista tem apresentado várias propostas em que poderíamos melhorar para dar outro fôlego, digamos assim, ao país. Olha, uma delas, que tem sido, e acho que é considerada unanimemente por todos, mas é apenas uma pequena situação, é a reposição do IVA na restauração, que toda a gente percebe que está a levar muitos empresários desse setor para dias muito difíceis e muitas casas que fecham e muito desemprego que aumenta. Aliás, o Partido Socialista apresentou, ainda agora no seu Congresso,
várias propostas, eu tenho aqui, são várias páginas de propostas para o país, como o aumento do salário mínimo e das pensões mais baixas, e isto do salário mínimo, é preciso dizê-lo, há um acordo entre os patrões e os sindicatos para aumentar o salário mínimo. O Partido Socialista quer aumentar o salário mínimo. Só o Governo é que está contra esta proposta. E isso iria fazer o quê? Iria fazer com que o rendimento disponível das famílias fosse mais alto, houvesse mais consumo e daí também uma maior receita fiscal. Ou seja, tentar tirar este país da espiral recessiva em que se encontra. O Partido Socialista defende, por exemplo, um programa de reabilitação urbana para tentar também auxiliar o setor da construção civil, que é tão importante no país e que neste momento está absolutamente parado, com empresas a fechar todos os dias. Problemas que sentimos em todo o país e sentimos aqui também no interior. Isto são apenas algumas das situações, mas Luís, eu quero dizer que o António José Seguro, o Dr. António José Seguro, secretário-geral do PS, não promete facilidades. Aliás, eu vou citar apenas uma das frases dele no discurso que fez no encerramento do Congresso, no passado fim de semana, em que dizia, com muita clareza, que defende rigor orçamental, contenção orçamental e, portanto, isso são situações essenciais. Porque para ele, e aquilo que ele defende, é que não podemos tentar garantir votos a todo custo. Disse mesmo, podemos perder votos, mas não vamos vender ilusões. E isso é a atitude responsável do PS. E se calhar por isso é que muitos dizem o PS não apresenta propostas porque não faz aquilo que o Bloco de Esquerda e o PCP fazem, que é estarem sempre contra tudo, prometer todas as facilidades e mais uma. Aquilo que o PS defende é que deve ser um partido responsável. Mas tem apresentado algumas propostas, quer PC, quer Bloco de Esquerda, tem apresentado algumas propostas que seriam viáveis de acordo com as opiniões deles, com certeza. Com os chamados comentadores ou aquilo observadores políticos. que o Partido Socialista tem dito é, por mais que uma vez, o problema do país é europeu, não é nacional. E, portanto, também temos que... Não é só nacional, também é nacional. Mas é maioritariamente europeu. É uma indústria que maioritariamente europeu. E, aliás, aquilo que... É uma indústria que deixou de existir, houve abandono da agricultura, houve abandono das pescas, ou diminuição da capacidade pesqueira. Com certeza, mas isso são questões, infelizmente, com 20, 30 anos. E aquilo que o PS defende e que vinha a fazer no governo era uma modernização do país, um aumento das qualificações, uma aposta nas energias renováveis. Tudo isso eram, aliás, muitas destas situações são hoje apontadas pelo Ministro da Economia, que, coitado, infelizmente não tem poder nenhum no governo e é desautorizado permanentemente pelo Ministro das Finanças, como formas de sair da crise, e isso era aquilo que o PS estava a fazer. Mas aquilo que nós precisávamos, essencialmente, era de um governo que nos defendesse, que dissesse aos senhores da Troika, não, isto nós não fazemos, não podemos fazer, isto vai contra aquilo que os portugueses querem, vai contra aquilo que nós achamos que é a solução para o país e, portanto, nós defendemos algo alternativo. E o que nós temos não é isso. O que nós temos é um governo que, se a Troika diz tem que cortar 50, cortam 100. Se a Troika diz tem que aplicar mais sacrifícios, este governo bate palmas. E isso não é defender os portugueses. E essa é que é a grande questão. Somos um país dependente. Que, como eu dizia há dias na Assembleia Municipal, é seguido pelo PSD e pelo CDS aqui em Vila do Minho, que estão sempre contra tudo, estão sempre contra todo o investimento que a Câmara faz, estão sempre contra todas as obras que a Câmara faz, porque provavelmente defendem para o Conselho aquilo que este governo está a fazer ao país, o seu empobrecimento, a estagnação completa, o não fazer investimento, o não fazer obras, o não criar condições na economia para poder crescer, para criar emprego. Já iremos ao Conselho, mas antes, a nível nacional, e para fechar o capítulo relativo à situação do PS a nível nacional, neste último Congresso sai, enfim, António José Seguro reforçado, mas digamos com algumas vozes críticas silenciadas, os chamados observadores ou comentadores. Não sei, sai com algumas vozes críticas não silenciadas. O Partido Socialista é um partido livre e democrático e o Dr. António José Seguro foi eleito pela maioria dos militantes
Uma grande maioria, mais de 96%. Exatamente. E, portanto, essas questões não se põem. Eu digo que essas questões são mais colocadas pela oposição para tentar distrair, para tentar estabilizar o PS, mas não corresponde minimamente à realidade. No distrito, o PS tem a maioria dos municípios e que perspectivas, ou melhor, que relacionamento existe entre as estruturas distritais e concelhias, nomeadamente Vieira do Minho? Existe um excelente relacionamento. O Partido Socialista no distrito é o partido maioritário em número de câmaras municipais e pretende aumentar esse número de câmaras municipais nas próximas eleições. Acreditamos que o trabalho que o PS tem feito e aquilo que o PS tem feito no distrito tem sido reconhecido pelos eleitores e por todas as pessoas do distrito de Braga, ou pela grande maioria, e, portanto, a relação é excelente. E o PS já prepara, ao nível do distrito, uma lista para eventuais eleições intercalares ou antecipadas? Não, isso são situações que se definem internamente na altura em que elas se colocam. Não é, o Partido Socialista defende que neste momento deveríamos ter eleições porque o Governo não está a responder aos anseios da população. Mas neste momento é muito cedo para isso. E como tem sido a nova liderança a nível distrital? O PS em Braga, no distrito de Braga, como eu dizia... é um partido com pouco peso. É uma coisa que a história tem mostrado. Não, em termos autárquicos, não. Em termos autárquicos, não. E isso é muito fruto do trabalho que o PS tem feito a nível distrital. Portanto, não concordo com isso. Acho que tem sido feito um bom trabalho, mas aquilo que é mais importante para o Partido Socialista não é o trabalho visível da estrutura distrital, mas sim aquilo que é o trabalho do PS depois nas diferentes câmaras municipais onde é poder e onde não é poder. Chegamos a Vieira do Minho, então. O PS dizia no princípio, e é correto, vai no 4º ano de mandato, depois de uma interrupção de um mandato, também de 4 anos, e a última sessão da Assembleia Municipal, realizada no final de abril, mostra, digamos que a oposição tem voz, digamos, naturalmente, e o PS tem, da sua parte, alguma dificuldade, é uma observação, alguma dificuldade em lidar com a oposição? Não tenho dificuldade absolutamente nenhuma em lidar com a oposição. Aliás, eu acho que a oposição é que tem dificuldade em lidar com o papel em que se encontra. Eu ainda há pouco dizia, e repito, a oposição em Vieira do Minho não passa da representação dos partidos do governo aqui no Conselho. Ainda na última Assembleia pudemos assistir a uma tomada de posição do PSD e do CDS que teve a ver com uma moção apresentada pelo Partido Socialista a condenar os ataques deste governo, do atual governo, ao poder local. E estamos a falar no caso a moção fazia referência nomeadamente a três aspectos fundamentais: a lei dos compromissos, a lei da reorganização administrativa, que vai extinguir freguesias por todo o país e também no nosso Conselho, e a lei... Não está ainda promulgada. Já está promulgada, está em vigor e vai ser aplicada, tudo indica que vai avançar. Mas, como eu dizia, esta moção pretendia, ou condenava, ou criticava o Governo nestes 3 aspectos, que é a lei dos compromissos, a lei da reorganização administrativa e a lei do setor empresarial do Estado. Estas 3 leis são criticadas por todos os municípios deste país, independentemente da sua cor partidária. Estes 3 ataques ao poder local são criticados pela Associação Nacional de Municípios, pela ANAFRE, por todas as pessoas com responsabilidade autárquico, quer sejam do PS, do PSD ou do CDS. O que é que faz o PSD e o CDS Vieira do Minho aqui?
votam contra, defendem o governo. Não são capazes de pôr à frente dos seus interesses partidários e do seu governo, não são capazes de pôr os interesses do Conselho e os interesses das populações. E, portanto, não é o PS que convive mal com a oposição. Se quiser, podemos dizer que a mim pessoalmente custa-me perceber esta atitude de defesa do governo e defesa dos partidos do governo em detrimento dos interesses dos vieirenses. Isso sim parece-me ser a face mais criticável da oposição, que durante 4 anos quase não apresentou propostas para o Conselho, limita-se a criticar tudo aquilo que o Partido Socialista faz, nunca disse aquilo que faria diferente. De qualquer maneira, já está numa situação minoritária. Dificilmente fará passar propostas. Não, apresentá-las, pode apresentar quantas quiser. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal diz muitas vezes que gostaria de ver atitudes digamos, mais propostas e mais análise dos documentos e mais digamos, posições construtivas na Assembleia Municipal. E lamentavelmente, como também já falámos aqui, já assistimos ainda na aprovação do último plano de atividades e orçamento para 2013, o PSD e o CDS nem sequer usaram da palavra, não fizeram nenhuma intervenção, e isso revela, na minha opinião, falta de interesse pelo Conselho, pelos vieirenses e pelos assuntos que dizem mais interesse. E depois, por outro lado, assistimos sistematicamente a ataques a tudo quanto é feito. Está sempre tudo mal, nunca nada foi bem feito por este Executivo. São posições, são atitudes que infelizmente não percebo, também não tenho de perceber e ficam com quem as toma. Mas a verdade é que é papel da oposição, naturalmente, fazer críticas a quem está no exercício da gestão autárquica, neste caso. Com certeza, e as críticas construtivas são aceites e são respeitadas. Aliás, as destrutivas também são respeitadas, embora tenha que as denunciar e não concordar com elas. Um exemplo. O PSD e o CDS disseram já em vários sítios e de várias formas que esta Câmara Municipal é responsável pelo aumento do IMI. E isso será uma é confusão. Falso. Isso não é uma confusão, porque já foi chamada a atenção, já se disse, e na última vez que tivemos aqui um debate na rádio, isso foi dito pelo representante do PSD mais que uma vez, que havia um aumento de IMI. Ora, isso é, mais uma vez, tentar enganar os vieirenses, porque a taxa de IMI de Vieira do Minho, no que diz respeito aos prédios urbanos, é a mínima. É a taxa mínima, não podia ser menos. Porquê é que o PSD usa este argumento? Este argumento é facilmente comprovável. Toda a gente sabe que, vem lá quando se paga o imposto municipal sobre imóveis, 0,3 é a taxa mínima, e quem define a taxa mínima é o Governo, não é a Câmara Municipal. Tentam fazer e passar esta ideia, porquê? Porque, como todos sabemos, o Estado está a reavaliar os imóveis mais antigos. E, portanto, muitos vieirenses estão a sentir os efeitos dessa reavaliação, que é pagarem mais IMI. O que é que o PSD e o CDS pensam? Ora, vamos dizer que a Câmara aumentou o IMI porque as pessoas vão pagar mais. Não porque a Câmara aumentou, mas sim porque há uma reavaliação dos imóveis e, portanto, o 0,3% passa a ser um valor mais alto e, portanto, vamos aqui tentar criar uma nuvem de fumo à volta disto e dizer que a culpa é da Câmara. O objetivo parece-me óbvio, será usar isso politicamente e ganhar votos com isso. Essa é a atitude que eu não posso aceitar numa oposição. A oposição faz muito bem em apresentar as suas críticas, as suas propostas. Propostas não ouvimos nenhuma até hoje, mas as suas críticas pelo menos. Mas pelo menos era importante que não faltassem à verdade. Isto é apenas um exemplo, existem outros com certeza. Aquilo que a nós, Partido Socialista, nos orgulha do trabalho que tem sido feito na Câmara Municipal é o facto de, em primeiro lugar, estarmos a cumprir e a levar por diante todas aquelas que eram os objetivos que delineamos na campanha eleitoral e... Com custos. Com custos, com certeza, mas isso é... E com uma dívida que desce dificilmente. Não, Zé Luís, há aqui várias... Estamos a misturar várias situações.
por exemplo, em 2012, Vieira do Minho viu um nível de investimento que nunca tinha sido visto no Conselho. E, portanto, até porque ainda temos a haver do Estado muito dinheiro de fundos comunitários. Já aqui apontou um número superior a 1 bilhão. E, portanto, como temos essa situação, é óbvio que a dívida aumentou. Mas a Câmara Municipal não podia deixar de fazer estes investimentos nesta altura, porque se o fizesse, perderia o financiamento para realizar estas obras. E, portanto, das duas uma, ou conseguimos fazer investimento no Conselho e temos que também suportar essa carga e fazer esse esforço, ou então não fazemos. Dá a ideia que a oposição que preferia que a Câmara não fizesse nada, que não investisse no Conselho, para que a dívida não aumentasse. Mas a nível de dívida, vamos ver, a dívida por acaso não trouxe comigo os números, mas a dívida não disparou de forma assim tão exagerada ou tão elevada como o PSD e o CDS querem dizer. Aliás, ainda na última Assembleia o Filipe Oliveira dizia muito bem que em 3 anos do PSD e CDS na Câmara, de 2009 de 2006 a 2009, a dívida da Câmara aumentou em mais de 3 milhões de euros. E na altura não víamos o investimento, portanto, aí sim deveríamos perguntar porque é que a dívida aumentou tanto. Mas, como voltando atrás... Também coincidiu neste mandato concluir os centros educativos, o que é um... José Luís, coincidiu porque esta Câmara teve capacidade para levar por diante esses investimentos, porque em 4 anos a Câmara anterior fez projetos para centros escolares e iniciou o Centro Escolar do Cávado. Em 3 anos e qualquer coisa, este Executivo projetou o Centro Escolar de Vieira novamente, porque a localização anterior apontada era ridícula, na minha opinião, fez a obra, está pronta, já foi inaugurada, a escola de Roça estará pronta no mês de agosto, a remodelação da escola de Guilho Frei, e tudo, a remodelação do pavilhão municipal a nível de Nascimento. Poderia aqui dizer muitos mais exemplos de obras e de capacidade de fazer, de levar por diante projetos que este Executivo tem demonstrado, que o anterior não demonstrou e que não foram capazes de fazer, e agora tudo está mal, e como dizia mais uma vez o Filipe Oliveira muito bem na última Assembleia Municipal, este Executivo tem demonstrado capacidade de trabalho, coisa que o anterior não conseguiu, e o candidato à Câmara Municipal dos partidos do Governo é alguém que foi vice-presidente na Câmara anterior. E, portanto, se analisarmos uma coisa e outra, percebemos facilmente aquilo que está em causa. Mas, voltando atrás, eu estava a referir-me àquilo que é o orgulho do Partido Socialista no trabalho realizado. Eu não posso deixar aqui de elencar uma série de medidas que este Executivo e que esta Câmara Municipal levou por diante, que são, na minha opinião, fundamentais. Nomeadamente o facto de o município abdicar de 5% da receita do IRS em prol dos municípios, o incentivo à natalidade, que tem apoiado o nascimento de muitas crianças no Conselho, com os valores conhecidos, o facto da Câmara oferecer os manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, o facto da Câmara oferecer as refeições escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, o facto da Câmara conseguir arranjar verbas para atribuir bolsas de estudo aos estudantes universitários mais necessitados. E depois, são ideias que muitos municípios têm assumido, com certeza, nesta situação de emergência ou crise nacional. Pois, mas estas são as medidas que a oposição critica. Não ouvimos até hoje a oposição dizer, no caso PSD e CDS, dizer aquilo que fariam. O que é que fariam com estas medidas, se fossem poder? Criticam o facto da Câmara abdicar de 5% do IRS. O que é que fariam se fossem poder? Não abdicavam dos 5%? Não davam o incentivo à natalidade? Não ofereciam os manuais escolares a todos os alunos? Não ofereciam as refeições escolares a todos os alunos? Não davam bolsas de estudo aos estudantes universitários mais carenciados? Era isso que nós, com certeza, era isso que nós gostávamos de ouvir. O discurso que tem sido feito tem sido sempre o de criticar tudo isto. Zé Luís, a análise é fácil de fazer. Nós defendemos isto, e isto é o oposto daquilo que este governo está a fazer ao país.
estas medidas são o contrário daquilo que o Governo está a fazer ao país. O PSD e o CDS em Vieira do Minho defendem para o Conselho aquilo que este Governo, o atual Governo do PSD e CDS, defende para o país. Mas situações como, enfim, como o que se está a passar é natural por força de uma lei do Governo Central, mas o que se está a passar com a EPMAR não são de fácil gestão. Não são de fácil gestão, nem são da concordância desta Câmara Municipal e do atual Executivo. E vai executá-las já agora, brevemente, vai executá-las como? Aquilo que... Já foi aqui dito que haveria o máximo de reinserção ou de inserção dos funcionários, trabalhadores, nos quadros do município. Relativamente a esta questão da EPMAR, em primeiro lugar é preciso dizer uma coisa, que mais uma vez, como aquele exemplo do IMI, a questão da EPMAR é outro bom exemplo daquilo que tem sido a atitude esquizofrénica do PSD e do CDS aqui no Conselho, que é, apontam, dizem que a EPMAR tem que ser extinta porque a culpa é da má gestão do atual Executivo e porque tem a ver com o aumento da dívida. Isso é mentira, isso é categoricamente mentira, isso é comprovável por aquilo que é a lei que o PSD e o CDS concordam, o PSD e o CDS de Vieira do Minho concordam com a lei de extinção de empresas municipais, porque nunca disseram o contrário, mas se aplicássemos os critérios que esta lei define para a extinção de empresas municipais, se aplicássemos em qualquer ano da existência da EPMAR, se esta lei tivesse sido publicada em 2009 ou em 2008, a EPMAR teria que ser extinta da mesma forma que é hoje. Ou seja... Não gera 50% exatamente. dos e, portanto, não tem receitas que suportem 50% dos seus custos. O PSD e o CDS, em vez de defenderem a posição da Câmara e em vez de defenderem a posição do Conselho, de dizer esta lei é absurda, a EPMAR não deveria ser extinta, não. Preferem mentirosamente dizer a culpa é da Câmara. Então a EPMAR tem que ser extinta porque a gestão do Conselho de Administração atual é que é má. Fazendo este ponto prévio, aquilo que a Câmara assumiu desde o início, sendo obrigada a cumprir a lei que este Governo publicou, é, em primeiro lugar, garantir a qualidade de serviço, em segundo lugar, do serviço que a EPMAR atualmente faz, em segundo lugar, defender os interesses dos trabalhadores e assegurar os postos de trabalho. Eu pensei que a oposição tem tentado por todas as formas envenenar, digamos assim, os funcionários da EPMAR. Mas este Executivo, esta Câmara Municipal... Mas não é por falta de clareza? Este Executivo... Não, é por maldade e por tentativa, mais uma vez, de tentar arranjar alguns votos por aí. Este Executivo e esta Câmara Municipal têm um exemplo, que foi a extinção da empresa municipal Vieira Cultura e Turismo. E nesse processo, nenhum funcionário foi despedido. E, portanto, aquilo que vai acontecer com a EPMAR é exatamente o mesmo. Aliás, ainda esta semana houve uma reunião com os funcionários da empresa municipal, porque os funcionários, ou a grande maioria deles, vão ser internalizados na Câmara Municipal. E, portanto, tendo que cumprir a lei da extinção de... Isso vai levar, ao que parece, a algumas perdas no valor dos vencimentos? Isso poderá levar a algumas perdas ou a alguns ganhos. Depende da situação pessoal de cada um. Isto para dizer, já agora para explicar, isto porquê? Porque ao fazer esta internalização, os funcionários têm que se enquadrar no sistema de carreiras e remunerações que vigora na função pública. E, portanto, temos aqui 3 categorias. A categoria dos funcionários licenciados, técnicos superiores, que posso dizer aqui que terão um vencimento base de 1.200 euros, 1.201,48 cêntimos. Os funcionários com 12º ano, categoria de assistentes técnicos, 683 euros. Aqueles que têm escolaridade obrigatória, assistentes operacionais, 485 euros. Provavelmente haverá, ao usarmos este critério, algumas alterações em alguns funcionários. Alguns poderão, se calhar, oferir menos, outros poderão oferir mais. Mas a Câmara Municipal e o Executivo não pode fugir a isto. Isto é o que a lei obriga e, portanto... É o que se verá. Estamos em ano de eleições, estão definidos os candidatos, nomeadamente aos órgãos principais. Sim, neste na momento Assembleia Municipal António Vieira Ramalho e na Câmara Municipal Jorge Dantas, que já fez. Exatamente, aliás, o Sr. Presidente da Comissão Política, o Dr. Jorge Dantas, num jantar que o Partido Socialista fez no 25 de Abril, anunciou a recandidatura do Dr. António Ramalho à Câmara, já agora um jantar memorável, foi o maior jantar de sempre do Partido Socialista no Conselho
que faz habitualmente um jantar sempre de comemoração de 25 de Abril, e foi um momento até bastante importante para o PS, e em que foi anunciado de facto a recandidatura do Dr. António Ramalho à Assembleia Municipal. Na Câmara Municipal temos a recandidatura do Dr. Jorge Dantas. Nas freguesias também já temos todos os processos de candidatura ou de recandidatura dos presidentes de junta. Portanto, a esse nível o Partido Socialista está organizado, sempre com um intuito, que é o intuito de trabalhar por Vieira, pelo Conselho, pelos vieirenses. Os resultados daquilo que o Partido Socialista tem feito nestes 4 anos acho que estão à vista. Temos, felizmente, o Partido Socialista orgulha-se disso, temos na Câmara Municipal pessoas sérias, pessoas dinâmicas, dedicadas, trabalhadoras. É isso que vai ser dito na campanha. É isso que vai ser dito na campanha. Estou a dizer, não, Zé Luís, as campanhas, temos o Partido Socialista neste momento não está preocupado com campanhas eleitorais, neste momento está preocupado em continuar o trabalho na Câmara Municipal, em continuar a fazer o trabalho que tem sido feito de forma competente, dedicada, imprimindo sempre esta dinâmica que todos reconhecem, ou a maioria reconhece, àquilo que a Câmara Municipal tem feito a todos os níveis, ao nível de dinamização de atividades, de promoção do Conselho. E, portanto, como eu dizia, estamos tranquilos com o trabalho feito e a nossa preocupação neste momento é continuar a trabalhar. E o resto se verá. Com certeza que sim. O futuro dirá. Obrigado mais uma vez, Pedro Pires, por ter estado cá. Hoje falamos do PS, encerrando assim uma série de conversas que passou pelos principais partidos do Conselho. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Alto FM.